Olá, pessoal! Então, vamos continuar falando sobre os cimentos odontológicos, né? E hoje, especificamente, a gente vai ter uma aula apenas sobre o cimento de ionômero de vidro. Esse cimento de ionômero de vidro provavelmente é o material mais versátil da odontologia restauradora. Isso porque ele transita por todas as áreas da odontologia, ou quase todas, com diferentes aplicações, e ele tem inúmeras vantagens. Esse material, ele tem diferentes tipos de manipulação, então a gente vai aprender sobre a manipulação. Aqui nós temos, por exemplo, uma cavidade, a manipulação desse cimento de ionômero de vidro foi pó e líquido, é um material que a gente chama de convencional e restaura provisoriamente, né? E a gente vai falar também sobre as aplicações clínicas, o passo a passo, tá? Para que vocês estejam aptos a fazer isso no laboratório e, consequentemente, no paciente. Bom, o cimento de ionômero de vidro, ele veio da evolução de alguns outros cimentos. O cimento de silicato, né, e o cimento de policarboxilato de zinco, eles não são produzidos atualmente. Esses cimentos ajudaram na constituição, e a gente vai falar um pouquinho do cimento de ionômero de vidro, e o cimento de fosfato de zinco, que ainda é utilizado hoje. Então, o primeiro deles, que é o cimento de silicato, ele foi um material extremamente utilizado no passado, porque ele liberava flúor e ele era um material extremamente estético para a época, tá? Vamos frisar isso daqui. Então, no pó dele, ele era sistema pó e líquido, ele tinha alguns óxidos e fluoretos, e o líquido era constituído pelo ácido fosfórico, numa concentração de aproximadamente 60%, e água. Esse material, ele liberava flúor, como eu falei para vocês, porque estava no pó. Quando o coeficiente de expansão térmico linear ele era semelhante ao das estruturas dentárias, então quando eu tinha calor e frio dentro da boca, né, ele acompanhava, era próximo ao dente, ele acompanhava o dente, e ele tinha uma estética inicial. Por que inicial? Porque esse material ele apresentava uma alta solubilidade e uma biocompatibilidade insatisfatória. Porque o ácido fosfórico, a 60%, ele era um ácido forte. Então, sendo um ácido forte que penetrava nos túbulos dentinários, isso poderia causar uma sensibilidade pós-operatória, tá? Então, ele era bastante. O maior problema dele era a biocompatibilidade, porque ele era bastante irritante à polpa. Bom, o segundo cimento que fez um papel importante, né, dentro da constituição do cimento de ionômero de vidro foi o cimento de policarboxilato de zinco. O cimento de policarboxilato de zinco, né, ele é uma evolução, né, dos outros dois cimentos. O cimento de policarboxilato de zinco, ele foi criado através da preocupação que o cimento de fosfato de zinco tinha em relação à sua toxicidade. Então, em 1967, o Smith, que é um autor, ele observou que na química tinha os ácidos orgânicos e dentre eles o poliacrílico e o polimaleico. Então, os ácidos eles estavam no líquido, tá? E esses ácidos, eles tinham um tamanho molecular maior do que a embocadura do túbulo dentinário. E por isso eles eram mais biocompatíveis do que o ácido fosfórico, tá? Então isso foi uma vantagem, porque esse cimento ele era mais biocompatível. E ainda vamos falar sobre as vantagens, né? Então, ele tinha uma biocompatibilidade e a adesão dele era boa. Só que, como os ácidos estavam aqui dentro do líquido, o líquido ele era muito instável, né? Então, se perdia muito facilmente. E a manipulação ela tinha que ser feita muito rapidamente em um espaço pequeno da placa. E isso fazia com que ele não fosse tão
utilizado, foi caindo o seu uso. E eu não coloquei aqui um slide só sobre o cimento de fosfato de zinco, mas vocês lembram que o cimento de silicato ele tinha o ácido fosfórico? Então, o cimento de silicato e o cimento de fosfato de zinco tem o ácido fosfórico na sua composição, né? Então, o cimento de fosfato de zinco, ele veio do cimento de silicato, tá? Só para vocês terem essa noção de histórico. Para saber como que surgiu os cimentos de ionômero de vidro, né? Então, o cimento de ionômero de vidro, Wilson e Kent, em 1971, eles resolveram unir o que tinha de bom no pó do cimento de silicato e no líquido cimento de policarboxilato de zinco, que era a liberação de flúor, né, os fluoretos e os óxidos, o coeficiente de expansão térmico linear, que os ingredientes que tinham ali, os componentes que tinham ali causavam isso, e o líquido do cimento de policarboxilato de zinco, que não tinha mais o ácido fosfórico, e sim ácidos mais fracos, que causava biocompatibilidade e uma boa adesão. Por que boa adesão? Porque esse cimento ele fazia, vocês vão ver depois mais para frente, mas ele faz uma adesão química com a estrutura dentária, tá? Então surgiu o cimento de ionômero de vidro, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre os diferentes cimentos de ionômero de vidro que tinham no mercado odontológico e que nós temos hoje em dia também. Então, esse cimento, o primeiro dele foi só a união do pó e do líquido, né? Do pó do cimento de silicato com o líquido do cimento de policarboxilato de zinco. Então, esse material, ele tinha um pó composto de vidro, de cálcio, alumínio, silicato, flúor, né? E o líquido à base de ácidos poliacenólico, poliacrílico, polimaleico, tartárico e tacônico, que tem também grupos carboxílicos em uma solução aquosa, tá? E a mistura desses componentes gerava uma reação ácido básico, resultando na formação de um sal de hidrogel, que é a presa do material. Então, para vocês terem uma noção do histórico, né? Então, o primeiro cimento de ionômero de vidro foi em 1971, mas o líquido era instável. Depois surgiu o cimento de ionômero de vidro anidro, onde os ácidos eles foram incorporados ao pó através de um processo de liofilização. E aí, em 83, a mistura milagrosa, que na verdade, e em 85 o CERMET, que continham partículas metálicas e aqui partículas cerâmicas. E em 1989, o cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Bom, o cimento de ionômero de vidro, eles podem ser classificados em diferentes formas e a gente faz uma mistura delas para que a gente consiga ampliar a classificação do cimento de ionômero de vidro, tá? Então, em 89, pela classificação de Taylor em 89, eles são classificados em cimento de ionômero de vidro para cimentação, para restauração, para forramento e selamento de cicatriz com fissura e os fotoativados. Aí surgiu tem a norma 7489 da ISO, que eles podem ser de tipo 1 até tipo 4, variando de cimentação, restauração, forramento e núcleo de preenchimento. Núcleo de preenchimento nada mais é a restauração que fica embaixo de peças protéticas como coroa, inlay, onlay, tá? Que eu falei no começo da aula passada. E segundo o grupo de brasileiro de materiais dentários, eles podem ser convencionais, anidros, reforçados por metais ou reforçados por resina, como eu falei para vocês no slide anterior, tá? Ou reforçados por cerâmica, né? Também podem. Bom, então, o cimento de ionômero de vidro, o primeiro cimento de ionômero de vidro que surgiu no mercado odontológico, ele tinha no pó
óxidos vitrosos, tá? E fluoretos, e no líquido, ácidos como ácido poliacrílico, ácido polimaleico, né? Inicialmente, esse material ele era utilizado para restaurações e posteriormente ele passou a ser utilizado também para cimentação e para forramento, né? Então, com o mesmo material, com o mesmo pó e líquido, apenas alterando a proporção, o cirurgião dentista era capaz de usar para cimentação, para forramento e para restauração, tá? E aqui nesse material, quem dá resistência é o pó, tá? Os óxidos, ou seja, os óxidos vitrosos e os fluoretos. E quem dá adesão é o líquido, que contém o ácido poliacrílico, o ácido polimaleico, que vai fazer uma reação de quelação com a estrutura dentária, fazendo uma reação química e fazendo uma boa adesão, tá? Bom, o fato de usar o pó e o líquido, o mesmo pó e o líquido para diversas funções era uma vantagem, né? Porém, como o líquido continha os ácidos, ele era instável, né? Como eu falei para vocês. E aí, para sanar esse problema, eles fizeram a liofilização dos líquidos, do líquido, dos ácidos do líquido, e os ácidos eles foram incorporados ao pó, né? Então, a liofilização é um processo de desidratação que os componentes são congelados, a água é retirada e, através de sublimação, eles passam para o estado líquido, sem que eles passem para o estado líquido, tá? Então, é como se você congelasse aquele líquido, faz o processo de liofilização e o ácido vai para o pó. Bom, então, o líquido ele foi constituído basicamente de água destilada e, dependendo da constituição, um ácido fraco. Esse cimento de número de vidro anidro, comparado ao cimento de número de vidro convencional, a única diferença é a localização dos ácidos, tá? E ele, hoje em dia, a gente tem o cimento de número de vidro anidro, porém, existe na literatura uma dúvida se eles são a mesma coisa, tá? Então, a diferença única é essa. A gente não tem mais o cimento de número de vidro convencional para a gente comprar. Só o anidro, mas o anidro hoje é conhecido como convencional. Se você vai comprar numa dental, né? A gente fala de convencional, inclusive eu acabo falando convencional, então não vejo problema de vocês falarem convencional, desde que vocês saibam essa pequena diferença, ok? Bom, como mudou o ácido, eles vieram para o pó, né? Junto aqui com os fluoretos e os óxidos vitrosos, os fabricantes eles tiveram que fazer um material para cada líquido e um pó para cada tipo de função. Então, se ele era para restauração, ele tem 18% de ácidos, forramentos um pouquinho mais, cimentação um pouquinho mais. E então, o cirurgião dentista, ele não era possível mais utilizar o mesmo pó e o líquido, tá? Porque houve essa alteração. Então, como que eu vou saber, quando eu for comprar, se esse material ele é para restauração, forramento ou cimentação? Na caixa do cimento de número de vidro, ele vem especificando qual é a sua função através de um sufixo que vocês podem identificar na caixa, que ele pode ser Shen, Sen ou C, quando ele for para cimentação, tá? Então, dependendo da marca, se ele for um material produzido no Brasil, provavelmente ele vai ter só a letra C, tá? Porque esses sufixos também vêm do inglês. Então, se ele for para restauração, ele pode vir com o sufixo fio com 2 L's, fio com um L ou R, né, de restauração. E se ele for para desculpa, aqui não é para restauração, aqui é para
forramento, tá, pessoal? Aqui é para forramento, então preste atenção, aqui é para forramento. Bond lean ou então F de forramento, ok? Então, vocês podem ver aqui, ó, a letra F, aqui lining e aqui Vitrebond. Bom, então, os cimentos de ionomer de vidros anidros são esses. Depois surgiram os cimentos de ionomer de vidros modificados, reforçados, né, por metais. Ele foi chamado pelo autor Simons, muito modesto, de mistura milagrosa, onde ele unia 7 partes de cimento de ionomer de vidro para uma parte de liga de amálgama, tá? E eles faziam a mistura e ele era utilizado para dentes descidos ou então para núcleo de preenchimento, que já expliquei para vocês o que é núcleo de preenchimento. Nada mais é do que uma restauração que fica embaixo da peça protética cimentada. Então, esse autor ele deu esse nome e ela era utilizada mais em dentes posteriores em odontopediatria, viu? Dentes tecidos, como eu já falei. Ele, teoricamente, ele tinha uma maior resistência e liberava íons pratas que acabavam com o passar do tempo. E aí, consequentemente, ele pigmentava a estrutura dentária. Como ele pigmentava e o flúor ele não era liberado da forma que eles esperavam, esse material, ó, tá vendo? Ele era acinzentado por causa da liga de amálgama. Vocês vão ter uma aula só sobre amálgama, né? Mas eu já mostrei esse material para vocês. Ele teve a sua indicação limitada só, e ele, como não liberava muito flúor, ele foi substituído e surgiu, então, outro material, tá? Que foi o cimento de ionomer de vidro, também reforçado, na verdade, aqui reforçado por... na verdade, surgiu o CERMET, que é em 1985, então em 83 surgiu os reforçados por metais, que é a mistura milagrosa, depois o CERMET. O CERMET também era um reforçado por metal, só que ele eram partículas de prata sinterizadas, que é um processo que acontece durante a formação de partículas, o processo de sinterização a gente usa para fazer algumas peças protéticas. É um tipo de processo para fazer peças protéticas de cerâmica. Então, ele tinha partícula de prata e partículas de cerâmica, tá? Alguns óxidos feitos de vidro. Isso é um assunto que a gente vai se aprofundar o ano que vem. Mas basicamente, para vocês entenderem, ele era formado por metal e cerâmica, mas ele era mais resistente que a mistura milagrosa, liberava flúor, só que não liberavam como os anidros, tá? Então, por isso, eles foram sendo substituídos, então não existe mais no mercado odontológico, e a estética dele também era insatisfatória. Então surgiram os cimentos de ionomer de vidro modificados por resina composta. Esses cimentos, houve a adição, então, de monômeros resinosos, né, que é o hidroximetilmetacrilato, que é o EMA, que ele foi inserido na Constituição. Então, ele na verdade, ele ainda é utilizado, uma ligação micromecânica com a estrutura dentária, além da reação química com a estrutura dentária, né? Então, ele tem 2 tipos, ou até 3, dependendo se ele for dupla cura ou tripla cura, de adesão. Então, esse cimento de ionomer de vidro, ele é mais estético. A presa dela, ela é física, né? Então, ela é ativada por luz e química, né? Também pode ser química. Ele tem melhor propriedade física, então ele tem maior resistência mecânica e ele tem, dependendo do tipo de cimento de ionomer de vidro modificado por resina, você pode escolher a cor, A1, A2, A3, às vezes tem escolhas de cores, tá? A única desvantagem desse material é que o coeficiente de expansão térmico linear, ou seja, quando existe quente e frio dentro da boca, ele não acompanha tão bem a estrutura dentária como o cimento de ionomer de vidro. O dele é mais próximo das resinas
compostas, tá? Então, esse modificado por resina existe para cimentar peças protéticas, para restauração ou então para fazer núcleo de preenchimento e também para forrar. Então, esse material ele é bem versátil, tá? Então, os tipos de cimento de inoura de vidro que a gente tem tinha no mercado odontológico são esses. Basicamente, hoje a gente tem os anidros e os modificados por resina para comprar, tá? E dentro deles tem para restaurar, para cimentar e para fazer o forramento, dependendo do tipo de cimento que a gente vai utilizar. Então, falando um pouquinho agora sobre a reação de presa do cimento de inoura de vidro, mais especificamente sobre a reação de presa do cimento de inoura de vidro do tipo anidro, que sofre uma reação química ácido-básica, tá? Depois a gente vai falar sobre o cimento de inoura de vidro modificado por resina. Então, o cimento de inoura de vidro O cimento de inoura de vidro, ele sofre 3 fases durante a reação de presa. A primeira delas é a de deslocamento de íons, depois vem a de geleificação e depois a formação do gel de sílica. Eu vou falar de uma forma mais simplificada para que vocês possam acompanhar, tá bom? Então, quando eu tenho aqui o pó e tenho o líquido, e no momento que eu faço a aglutinação do pó ao líquido, porque quando a gente fala a mistura do cimento de inoura de vidro, a gente fala em aglutinação, o que vai acontecer? A fase aquosa do líquido, ela vai umedecer a camada externa das partículas de vidro contidas no pó. E aí vão acontecer 2 coisas. O hidrogênio ele vai fazer uma reação no material e vai fazer uma reação também na estrutura dentária, tá? Então, são 2 reações diferentes que acontecem para que vocês... quando a gente coloca o cimento de ionômero de vidro dentro da cavidade, então ele reage com a estrutura dentária, tá? A maioria dos cimentos existentes no mercado odontológico não faz essa reação química, tá? É o cimento de ionômero de vidro que faz. Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a reação que ele faz com o dente quando ele é inserido na cavidade, tá? Então, os íons hidrogênio, o que eles vão fazer? Eles vão deslocar os íons cálcio e fosfato da estrutura dentária. Esses íons cálcio e fosfato, eles vão reagir com os grupos carboxílicos existentes provindos dos ácidos, né, que estavam contidos no pó, e vão fazer uma reação química, tá? Formando pontes de hidrogênio aqui e de cálcio com os grupos carboxílicos. Na verdade, quem se liga mais é o cálcio. A estrutura dentária. Então, tem uma reação química aqui acontecendo. E aí, o cimento se liga ao dente. Então, gravem essa informação, né? Eu tenho o cálcio aqui ligando, que daí a gente vai falar um pouquinho depois sobre a adesão dele, tá? Bom, e aqui no cimento de ionômero de vidro, né? O que vai acontecer? O hidrogênio ele vai deslocar cálcio, alumínio, sódio e flúor, tá? E também sílica. E então eles vão, principalmente os íons cálcio e alumínio, eles vão reagir com os íons fluoreto, formando fluoreto de cálcio e fluoreto de alumínio. Como que eles, para que serve isso daqui? Serve para melhorar a presença do flúor no ambiente bucal e no cimento de ionômero de vidro, né? Então, ele é um cimento que tem a liberação de flúor, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dele. Então, o cálcio e o alumínio vão reagir com flúor, formando fluoreto de cálcio e fluoreto de alumínio, ok? Uma coisa importante dessa fase. No momento da inserção do material, ele precisa estar com brilho, tá? O ionômero de vidro. Então, se ele não tiver esse brilho que vocês estão vendo na foto, não é possível fazer a reação
química com a estrutura dentária, tá? Se ele tiver perdido o brilho, você descarta o material e faz uma outra manipulação. Passando mais para frente, então, da reação química, né? Na verdade, a fase mais importante e crucial é essa. Depois os íons cálcios que não estavam reagidos, vão ter mais íons cálcios, a reação vai continuar e o cimento e esses íons cálcios que estão carregados positivamente, né? Eles vão reagir com algumas cadeias aquosas dos poliácidos que estão carregados negativamente e vão formar mais ligações cruzadas iônicas do poliacrilato de cálcio, vai reduzir essa mobilidade das cadeias poliméricas e vai formar o que a gente chama de matriz de gel, né? Então, nesse momento, essa reação ela pode durar de 5 a 10 minutos e essa reação, nesse momento, que ele tem essa geleificação, esse endurecimento inicial, a gente tem que tomar muito cuidado, tomem nota disso também, para que o cimento de inombro de vidro ele não sofra cinérese e imbebição, que é a perda e a ganho de água. Então, o cimento de inombro de vidro ele é um material que ele funciona como uma esponja. Essa esponja absorve e libera a água do meio. O cimento de inombro de vidro, para ele não sofrer a cinérese e a imbebição, a gente tem que fazer a proteção com algum tipo de material. Pode ser a vaselina sólida, dependendo, pode ser o primer, o protetor, a glaze, que já vem no kit do material, né? Quando a gente compra, por exemplo, o Vitrimer, que é um cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Então, nesse momento, a gente tem que fazer a proteção, ou seja, colocou a restauração, colocou o cimento de ionômero de vidro, o ionômero de vidro geleificou, tomou a presa, endureceu, eu faço a proteção desse material com uma vaselina sólida para ele não entrar em contato com a saliva, tá? Para não sofrer a perda e ganho de água, ou seja, a cinérese e a embebição. Bom, então, passando para a terceira fase, que é a fase de formação de gel de sílica, né? Ela acontece até 24 horas, né? Que é o endurecimento. Então, o paciente já foi embora para a casa dele. E existe a formação dessa matriz, né? Desse gel. E essa formação pode continuar por dias e até meses. Bom, quando o cimento de ionômero de vidro ele for um cimento do tipo anidro, a reação que acontece é essa, reação do tipo ácido-base. Se ele for um cimento de ionômero de vidro modificado por resina, esse daqui é um cimento de ionômero de vidro modificado por resina, eu tenho o pó líquido, né, eu tenho o primer, que a gente aplica antes, e eu tenho aqui o glaze que a gente aplica depois, quando a restauração está pronta, né, para evitar o contato com a água. Desse material, todas as fases são fotoativadas, ou seja, aquela luz azul que a gente usa para polimerizar a resina composta, a gente usa também para polimerizar o cimento de ionômero de vidro, né? Ele precisa dessa ativação por luz, tá? Então, aqui acontece uma reação química igual a que a gente já viu, a polimerização física pela luz, tá? E, dependendo se ele for dupla cura ou tripla cura, pode ter também, se ele for, na verdade, tripla cura, uma polimerização química autoativada, tá? Então, essa é a diferença do cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Agora nós vamos falar sobre as propriedades do cimento de ionômero de vidro, considerando as características que eles têm. Então, o cimento de ionômero de vidro, uma das propriedades principais é a adesividade, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que o cálcio ele reagia com os grupos carboxílicos dos ácidos do cimento de ionômero de vidro? Então,
Se eu tenho mais cálcio, consequentemente eu tenho mais adesão. Onde que eu tenho mais cálcio aqui na estrutura dentária? É no esmalte. Então, o esmalte, ele promove uma melhor adesão do que a dentina, tá? Então, isso é uma característica desses materiais, né? Então, apesar da resistência de união desse material às paredes cavitárias, ela ser baixa, a qualidade marginal a ela relacionada é bastante favorável, tá? E o índice de filtração marginal nas restaurações de cimento de número de vida é extremamente baixo. Outra característica desses materiais são a liberação de flúor, que a gente já falou sobre a reação dele. Então, lembra que a gente tinha lá os íons cálcio e alumínio vão se reagir com o flúor, formando fluoreto de cálcio e fluoreto de alumínio. Então, como que ele libera flúor do meio, como que ele capta o flúor do meio e como que ele libera o flúor? O cimento de número de vidro, quando o pH está baixo, que a gente chama de um processo de desmineralização, ele libera o flúor para o meio bucal, tá? E quando o paciente escova o dente, que ele usa colutório bucal, né, o enxaguante bucal, diversas formas de inserção de flúor no meio bucal, né, através da pasta de dente, do flúor, de outros materiais também, né, restauradores, como o próprio cimento de número de vidro, ele consegue captar o flúor que está ali na saliva. E ele forma como se fosse um reservatório, tá? E ele vai ser liberado ali gradativamente quando for necessário. Esse é um dos principais motivos que o cimento de número de vidro é tão utilizado, tá? Então, ele funciona como uma esponja, o cimento de número de vidro. E a liberação dele, do flúor, ele é maior, muito maior, considerável, né? Nas primeiras 24 horas e ela vai diminuindo e se estabilizando com o passar do tempo e isso se perpetua durante toda a vida clínica da restauração. Isso se ele for uma restauração que entra em contato com o meio bucal, se ele for uma base cavitária que está embaixo da restauração, por exemplo, de resina, de amálgama, caso haja uma infiltração marginal, pode evitar, então, a incidência de lesões cariosas, ok? Então, esse reservatório de flúor intrabucal é extremamente importante, interessante para a gente. O cimento de número de vidro, ele também é biocompatível, contudo, eles não podem ser utilizados em contato diretamente com a polpa ou em cavidades muito profundas. E a gente vai ter uma aula só sobre proteção pulpar. O foco não é esse, não é saber qual material aplicar nas diferentes de profundidades da cavidade, porque isso a gente vai aprender quando tiver a aula só sobre proteção do complexo dentino pulpar. O foco hoje é falar sobre o material, tá? Eu quero que vocês saibam as propriedades, como que manipula, qual é a reação química dele. Então, esse material, ele precisa do cimento de hidróxido de cálcio em cavidades muito profundas antes dele, tá? Para proteger a polpa, porque ele não é tão biocompatível, principalmente se ele for modificado por resina, porque ele tem as partículas de EMA, né, partículas monômeros resinosos, que são menos biocompatíveis, tá, com a polpa. Então, ele é um irritante potencial, esses monômeros residuais que podem penetrar no túbulo e causar irritação pulpar. Outra propriedade do cimento de número de vidro é que eles têm um coeficiente de expansão térmico linear semelhante ao da estrutura dentária, tá? Ou semelhante, na verdade, mais próximo ao da dentina. Ou seja, eles contraem e expandem diante da diminuição e aumento da temperatura, né? De forma similar à dentina. Então, algum desajuste na adaptação entre o dente e a restauração, né, é pouco frequente e minimiza a possibilidade de infiltração marginal e suas consequências, como, por exemplo, uma lesão cariosa, tá?
E o cimento de número de vidro modificado por resina, o coeficiente de expansão térmica linear ele é um pouquinho mais elevado, mais similar ao das resinas compostas, de acordo com o percentual de monômero que aquele cimento de número de vidro modificado por resina tiver. E então é próximo ao da estrutura dentária, então da dentina é 8,3, do esmalte é 11,4, do cimento de número de vidro é aproximadamente 10,2. Então, outro material, outra característica, outra propriedade é que ele sofre incineres em ebulição, que a gente já falou sobre isso, ele sofre perda e ganha de água. Então, esses cimentos, eles precisam ser feita uma proteção superficial, né, na segunda fase da reação química dele, para evitar esse contato prematuro. Se tiver o contato prematuro com a água, ou seja, com a saliva, diminui a propriedade mecânica e, consequentemente, tem uma solubilidade de desintegração da superfície, tá? Falando agora um pouquinho sobre a manipulação desse material, como que a gente faz a manipulação e depois a gente vai falar sobre a aplicação clínica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é homogeneizar as partículas de vidro, né? As partículas que estão ali no pó. Então, a gente vai chacoalhar aquele cimento, aquele potinho de cimento, para depois a gente poder fazer a proporção. A proporção, gente, às vezes, dentro do potinho, acontece de vir como se fosse uma parte para você só raspar a colher. Lembrando que a colher do cimento de dobra de vidro, ela vem específica para aquele cimento, então não pode usar a colher, essa vermelhinha, por exemplo, de outra marca, ok? Ou então você usa, se não tiver uma parte para você raspar dentro do pote, você usa a própria espátula, ok? A proporção do pó é isso, é uma colherzinha, né, para uma gota de líquido. A proporção é sempre 1 para 1. O líquido, a gente sempre tem que colocar em 90 graus com a superfície da placa de vidro ou então do bloquinho de papel. Então, a gente vai colocar uma gota separada do pó. A espátula ideal para que a gente possa manipular, é a espátula de plástico, essa daqui que vocês estão vendo, mas a gente às vezes usa a de metal, mas eu vou dizer para vocês que isso não é o correto, tá? Porque o metal pode reagir com as partículas de vidro e o cimento de número de vidro, ele vai ficar escurecido, tá? Se ficar muito tempo aqui com essa reação. Acontece muito esse escurecimento se for usar cimento de número de vidro modificado por resina, espatulando com a espátula número 24, que é a espátula maleável. O cimento de número de vidro modificado por resina para forramento, que é o Vitrebond. Acontece bastante isso. Então, a proporção do cimento de número de vidro é uma gota para uma colherzinha de pó. Esse pó a gente vai dividir na metade e vai levar uma metade em direção ao líquido e vai começar a aglutinação. A gente chama essa reação de aglutinação, tá? Para que ele sofra a geleificação. Essa aglutinação da primeira metade pode ser feita por 15 segundos e aí depois a outra metade por mais 15 segundos, tá? E aí você vai fazer a espatulação, o cimento de número de vidro ele tem que estar com brilho para fazer a reação química com a estrutura dentária. E o fio dele não é tão grande, não é formado de forma tão grande quanto o cimento de fosfato de zinco, que tem que formar um fio de aproximadamente 3 centímetros, ok? A manipulação do cimento de número de vidro, ela é bem fácil. É só misturar metade e metade. É óbvio que a gente sempre tem que olhar a bula. O cimento de número de vidro, então, como eu falei para vocês, ele é um material, sem dúvida, o mais versátil da odontologia e ele pode ser utilizado para diversas coisas, eu vou mostrar para vocês. Então, peças indiretas, então, isso aqui é uma peça do tipo de coroa, então, um preparo feito para coroa em cima do dente, colocou o cimento de número de vidro dentro da peça protética, esse cimento vai extravasar, a gente vai limpar esse preparo.
esse dente e vai, então, polimerizar ou então esperar ele tomar presa, dependendo do tipo de química que ele for. Para cimentar pinos dentro do canal radicular, dentes que têm o tratamento endodôntico, né? Alguns acessórios ortodônticos, hoje usa mais cimento de número de vidro modificado por resina, que é específico para isso, tá? Banda ortodôntica não usa muito hoje em dia, mas pode ser utilizado. Caso exista uma fenda entre o metal e o dente, a gente tem o cimento de número de vidro que libera flúor, evita a incidência de lesões cariosas. Aqui na odontopediatria, para fazer restaurações, então, em dentes descidos, é muito utilizado mesmo. Selante, né? Então, a gente faz o selamento das cicatrículas e fissuras, né? Normalmente em pacientes mais jovens, né? Para que esse selamento, esse sulco, ele fique mais liso e uniforme. Cimentação provisória restauração provisória às vezes não deu tempo de fazer essa restauração, às vezes o dentista quer deixar aquele cimento de número de vidro por uns dias para que a polpa possa se recuperar. Existem vários tipos de tratamento, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Adequação do meio bucal. Também, ou seja, eu tenho um paciente que tem várias lesões de cárie, eu preciso injetar flúor na boca desse paciente e esse flúor vai ajudar, junto com a escovação, junto com colutórios bucais, a adequar o meio desse paciente, o meio bucal, para que eu tenha diminuição dessas lesões cariosas. Além disso, a gente pode utilizar para ART, que é a técnica traumática de restauração, onde não usa brocas, a gente só faz a remoção da lesão de cárie com a colher de dentina e aí restaura. Essa técnica da ART é muito utilizado para pacientes acamados que não podem ir até o consultório odontológico e também é muito utilizado em tribos indígenas. Então, no Amazonas, usa bastante a ART, porque existem bastantes tribos indígenas, né? Isso, quem me contou foi uma professora de Manaus que dá aula lá, tá? Então, o cimento de número de vidro pode ser utilizado. Para dentística, que vocês vão ver bastante, que ser utilizado como forramento, que a gente usa o insersor de hidróxido de cálcio para colocar no fundo da cavidade, ou como base, ou seja, uma espessura um pouco maior para em cima colocar a restauração. Então, a diferença entre forramento e base é que forramento tem uma espessura bem pequena de material e eu uso o ionômero de vidro para forramento, que não tem tanta resistência mecânica. E para a base, eu uso cimento de ionômero de vidro para restauração, tá? Para lesões cervicais não cariosas, que são cavidades que não têm origem da cárie, né? Então, a gente vai ter aula específica sobre isso também mais para frente. Na verdade, essa aula vai ser mais o ano que vem. O cimento de número de vidro pode se restaurar definitivamente quando ele for modificado por resina composta, tá? Então, esses são alguns exemplos que o cimento de número de vidro pode ser utilizado. A gente vai falar um pouquinho sobre a sequência clínica para finalizar essa aula, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer na clínica é a profilaxia do paciente, né, dos dentes do paciente. Depois a gente vai isolar, colocar essa borracha azul na boca do paciente, que é o chamado isolamento absoluto do campo operatório. Vamos também ter uma aula só disso. Faz o preparo cavitário, e aí depois do preparo cavitário, isso aqui é importante a gente frisar, a limpeza ou o tratamento do substrato dentário. Quando o ácido ele não vem no líquido, vem só a água destilada, que a gente falou da composição, a gente faz o preparo desse dente, falando sobre ácido, cimento de número de vidro do tipo anidro, tá? Que tem a reação química ácido-básica.
com o ácido poliacrílico, uma bolinha embebida por 20 segundos, lave e seca, para que ele remova dos túbulos dentinários essa sujeira que é a lama dentinária, a smear layer. A gente vai falar isso na próxima aula, que é a aula de limpeza e limpeza da cavidade, tá? Limpeza e materiais de proteção. Quando o ácido ele já está no líquido, não precisa fazer isso aqui, tá? Normalmente o ácido está no líquido quando o cimento de ionombro de vidro é modificado por resina composta. E ele pode vir um primer, ele pode necessitar, então, o ionombro de vidro, de você fazer essa aplicação do ácido separado. Quando que eu vou saber se eu vou fazer essa aplicação ou não? Quando que eu vou saber se o ácido já está no líquido? Porque se ele já está no líquido, ele já prepara a dentina para mim. Não teria necessidade. Alguns autores colocam um microbrush só com o líquido que já tem o ácido e esfrega a dentina para que remova isso, para que prepare esse substrato. Eu só vou saber o que eu vou fazer lendo a bula, ok? Então, a gente tem que olhar e ler a bula para saber qual é o tipo de tratamento, mas lembrando, então, que o ácido poliacrílico é o ácido que vai tratar o nosso substrato esmalte dentina quando no uso do cimento de ionombro de vidro. Quando for resina composta, o ácido é o ácido fosfórico. Então, aqui, ó, por exemplo, o primer do cimento de ionombro de vidro modificado por resina, o Vitrimer. Então, aqui eu estou aplicando o primer. Dentro desse primer eu tenho o ácido. Estou preparando a minha dentina, meu esmalte para receber o cimento de ionombro de vidro. Ele é fotopolimerizável, tá? Esse primer. E aí a gente vai fazer o proporcionamento e a manipulação, né? Ele pode ser pó líquido, né? Pode ser bisnaga. Lembrando só quanto eu tenho menor tempo de trabalho, quando eu tenho muito pó líquido, eu tenho menor tempo de trabalho e presa, tá? Isso vale para qualquer um. Menor adesividade, menor translucidez, tá? E isso pode causar trinca e rachadura. Se eu tenho pouco pó e muito líquido, eu tenho uma resina muito fluida, um ionômero muito fluido, muito solúvel e, consequentemente, menos resistente à abrasão. A inserção do material, ela, dependendo como que a gente vai inserir, a gente usa dois tipos de instrumento. O insersor de hidróxido de cálcio, que pelo nome a gente já usa para inserir o cimento de hidróxido de cálcio, né? A gente vai aprender isso na prática clínica, na prática laboratorial primeiro. Ele é utilizado normalmente para cimento de ionômero de vidro para forramento, mas às vezes, dependendo do ionômero, a gente pode até utilizar para colocar cimento de ionômero de vidro para restauração. Tem também a espátula de inserção número 1 ou espátula de resina composta mesmo, quando a gente for utilizar ele para restauração. Ou também a gente pode utilizar a seringa do tipo Centrix, que é uma seringa que você coloca o ionômero aqui dentro. Quando você aperta esse êmbolo, o ionômero vai sair aqui e não forma bolha. Ela é excelente, tá? Depois disso, a gente faz a proteção. Colocou o material na cavidade, eu vou fazer uma proteção superficial e a compressão. Bom, eu posso arrumar aqui com uma espátula ou então fazer a pressão digital, tá? Essa pressão digital, normalmente a gente já coloca um pouquinho de vaselina sólida quando ele for o cimento de ionômero de vidro modificado por o anidro, né? A reação química ácido-base. Faz essa compressão para ele se adaptar melhor à cavidade. E aí faz a proteção com vaselina. E depois que eu vou tirar a minha borracha de isolamento absoluto, tá? E aí o paciente vai para casa. E aí depois a gente faz a remoção do excesso grosseiro e uma proteção superficial de novo, tá? Porque no momento que eu faço a proteção do excesso grosseiro, depois que eu faço a remoção do isolamento absoluto, acontece a remoção, obviamente, da primeira proteção que eu passei. Então, eu faço de novo isso.
aplico de novo a vaselina, tá? Quando ele for modificado por resina, é nessa hora que eu vou aplicar com o microbrush, aquele brush que vocês viram na foto, aquele verde, aplicar a glaze e vou polimerizar. E depois faz um acabamento e polimento numa outra sessão, se ele for modificado por resina composta, tá? Basicamente, é isso do cimento de número de vidro. Então, espero que vocês entendam e a gente conversa numa próxima aula. Muito obrigada.